Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com o podcast na Jovem Pan Prudente, coluna Marketing e Negócios. Hoje, sempre com a presença da Priscila Guidini, Sara e Bruno no nosso suporte, visita do Caio no nosso estúdio e temos um convidado muito especial, não é isso, Priscila, que vai falar com a gente sobre inteligência artificial e como ela vem impactando o mundo dos negócios. Bom dia. É isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem? O papo hoje é para tirar todas aquelas dúvidas sobre esse assunto tão quente, né? Que a gente tem ouvido falar tanto. E entender o quanto que isso impacta os negócios, impacta a nossa vida, impacta o nosso trabalho. Então, para desvendar os mistérios da inteligência artificial, hoje a gente está aqui com ele, que é, deixa eu pegar minha cola aqui, empresário do setor de tecnologia e produtor de conteúdo tech na internet. Muito bem-vindo, Alexandre Mainardi. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Espero que esse tema que tá tão falado ultimamente, ele agregue alguma coisa aí na vida de quem está nos vendo e nos ouvindo, né? Com certeza. Acredito que tem muitas dúvidas, né, Fábio? A gente tenta sempre trazer para o podcast assuntos que a gente imagina que são dúvidas aí dos empresários. E aí vamos começar, então, contextualizando, né? O que é essa tal de inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é um campo da ciência da computação que ela tem como objetivo resolver tarefas que a gente só conseguia resolver com o ser humano. Ou seja, pensando. Então, a gente está num momento assim, bem único da história, que a gente consegue reunir uma massa de dados muito grande e treinar um computador para poder pensar em cima dessa base de dados. Então, a inteligência artificial se traduz a isso, resolver problemas que o ser humano resolvia pensando. Acho que esse é o resumo, né? Perigoso, assim. Então. Olha, eu até queria começar assim, o podcast com uma frase que eu gosto muito, que sempre surge essa conversa, né? De que, vai dominar isso, vai tirar emprego daquilo, né? E tem uma frase que eu gosto muito que é assim, a única coisa que supera uma máquina é um homem com uma máquina. E a inteligência artificial, a gente tem que entender ela como uma ferramenta e não como uma ameaça. As coisas, elas vão mudar drasticamente? Vão. Empregos vão ser migrados? Vão migrar. Da mesma maneira com quando as luzes na cidade eram a querosene, né? Que os acendedores de querosene perderam o emprego quando veio a eletricidade, né? A inteligência artificial vai fazer isso. As pessoas vão ter que migrar de área, né? E quem não está fazendo uso dela hoje, ou quem não sabe como funciona, vai ficar para trás. Então, esse o ponto da inteligência, tem que ser usado como uma ferramenta, né? Até porque a inteligência artificial ela é produzida por pessoas, né? Então a gente olha para os computadores, mas por trás de tudo isso tem pessoas, né? Exatamente. A gente, a ciência quer muito chegar nesse ponto de que a inteligência artificial ela desenvolva a si e não dependa de outras pessoas, né? Por agora, sim, as pessoas estão atrás, né, do desenvolvimento da inteligência artificial. Ainda estamos no controle de tudo, né? Então a gente não tem muito o que se preocupar, a não ser aprender a usar essa ferramenta aí para o bem, né? Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida. Agora há pouco você falou um termo, não exatamente esse, mas você se referia ao Big Data, é isso? Isso, a inteligência artificial, ela é basicamente como funciona uma mente humana. Hoje, quando eu te faço uma pergunta, você vai buscar lá na sua memória, baseado nas experiências que você já teve na vida, baseado nos momentos que você já viveu, nos livros que você leu, nos filmes que você já assistiu, e você vai fazer essa associação e você vai chegar nessa resposta. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Ela precisa de uma base de dados alimentando ela para que ela tenha essa resposta do que vai ser feito. Então, vamos dizer assim, ela raciocina, porque ela entende a sua pergunta e entende a base de dados e faz essa junção, mas ela não inventa muita coisa da cabeça dela. Ela sempre busca numa base de dados a resposta que você está procurando, né? E a diferença dela para nós é que ela faz isso melhor, melhor do que a gente, segundos. E ela tem a internet toda para poder buscar, ela tem uma base de conhecimento que um humano não conseguiria manter, né? Então, por isso que ela é tão ágil nesse tipo de decisão, de resposta. É mais ágil que um ser humano, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente já pensa muito em chat GPT, né? E nessas inteligências que estão construindo vídeos, criações. Além dessa área mais aí voltada para a criatividade, tem outras ferramentas de inteligência artificial? Sim, a inteligência artificial pode ser aplicada
em basicamente qualquer campo da humanidade. Eu acho que eu desconheço algum campo da humanidade que não vai ser beneficiado de alguma maneira, direta ou indiretamente, para a inteligência artificial, né? Então, uma área que eu acho que é muito bacana, que é a parte médica. Então, hoje, a gente tem aí, por exemplo, no caso que a gente teve há alguns anos aí a pandemia, médicos isolados pelo mundo começaram a detectar os mesmos sintomas, mas isso acabou ficando de forma local. Se a gente tivesse, por exemplo, uma base de dados e tivesse essa informação cruzada, talvez a gente tivesse detectado essa situação aqui muito antes com a ajuda de uma inteligência artificial. Porque, assim, é inviável você colocar um médico lá e falar, ó, você vai analisar todos os casos que entram no Brasil e ver se tem um padrão. Não tem como fazer isso. Mas se você passar isso numa IA, essa IA pode analisar e falar, opa, olha, tá vindo uma onda desses sintomas nessa área, né? Diagnóstico de imagem também. Hoje depende muito ali da capacidade, né, do ser humano de fazer um diagnóstico ali. Algumas coisas podem passar batida, alguns diagnósticos podem não ser tão precisos, né? Se você treinar uma IA para fazer diagnóstico de imagem, você pode fazer, por exemplo, um raio-x, uma ressonância, e ele pode passar um escaneamento ali do problema que você estava procurando e às vezes do problema que você nem sabia que você tinha, né? Então, acho que a área médica vai ter um avanço, assim, gigantesco com o uso da IA, né? Já tem, né? Legal, né? Porque isso não é falado, né? A Sim. gente ouve mais para os negócios, Exato. né? E mesmo eventos extremos, né? Eu acredito que a inteligência artificial consiga prever com tempo suficiente para, de repente, se tomarem algumas ações Exato. preventivas, né? A parte climática, que acho que é muito bacana também, né? Hoje é tudo baseado em modelos matemáticos que funciona mais ou menos como se fosse uma IA, mas com certeza uma IA consegue ter entrada de dados, por exemplo, de várias estações meteorológicas e determinar se vai ter um furacão, por exemplo, num determinado ponto lá dos Estados Unidos, intensidade, para onde ele vai, né? Então a gente vai conseguir chegar nesse modelo, vai conseguir treinar esse modelo ao ponto dele ter uma precisão ali absurda ali no resultado que ele está gerando, né? Legal. E além dos dados, são os algoritmos que fazem esse processo? O algoritmo ele é responsável por compilar, vamos dizer assim, os dados. É o que eu comentei do nosso cérebro, né? A nossa decisão é baseada num conjunto de experiências que a gente já viveu, né? Então, o algoritmo ele faz isso, ele tenta analisar o que é razoável, o que não é, baseado nessa base de dados que ele tem para responder a pergunta, né? Então, o algoritmo é isso. É como se fosse, vamos dizer assim, um código de ética, assim, que você tem para IA, né? O próprio ChatGPT que vocês comentaram, né? No começo, quando ele não era nem disponível ao público aberto ainda, você podia perguntar qualquer coisa que ele respondia. Então, você podia perguntar, por exemplo, como construir uma bomba caseira. Ele te falava como fazia, te falava os ingredientes, onde você clicava, montava, como funcionava, do jeito que você queria. Hoje em dia, ele foi ensinado que esse tipo de coisa não se faz. Então, se você perguntar isso, ele vai falar que não dá para fazer e vai pedir para você, se você tiver algum problema para resolver, consultar as autoridades e tal. Então, hoje ele foi ensinado de que ele tem um código de ética, vamos falar assim, né? E aí, essa parte entra o ser humano agindo mesmo ali no código, falando, olha, por aqui você não pode ir, você não pode ensinar a fazer isso, né? E aí ele vai aprendendo a ficar cada vez mais humano, vamos dizer assim, né? Pensando nos negócios, Alexandre, como que a inteligência artificial vem sendo usada para negócios? Eu acho que a análise de dados é um ponto muito bacana. Se você pegar hoje as principais empresas de tecnologia do mundo, silenciosamente elas, nos últimos 10 anos, o pessoal até acha que a inteligência artificial surgiu há pouco tempo, né? Nos últimos 10 anos, Google, Apple, Facebook compraram mais de 50 empresas de inteligência artificial. Escondido. Assim, sem escondido não, sem alarde, vamos dizer assim, né? Porque essas empresas, elas vendem o ouro do século XXI, que é o dado, né? E o dado solto não serve para nada. O dado precisa ser compilado para eles saberem, né? Então, coisas que a gente, na nossa vida, que acontece e a gente nem sabe, né? Acho que todo mundo aqui já falou, nossa, mas eu comentei que eu queria comprar uma cadeira vermelha e comecei a receber anúncio, mas eu não pesquisei nada e tudo mais, né? Existem IAs que conseguem prever o seu comportamento. E aí parece que baseado no que você já fez, o que você faz na internet, seu comportamento, ela consegue saber o que você vai fazer no futuro. Parece uma coisa meio estranha assim, né? Mas, por exemplo, se eu pesquisar lá na internet, por exemplo, teste de gravidez, ele já fala, opa,
Vamos começar a mandar muito de fralda. Exatamente. Então ele coloca uma data lá, fala, opa, no mês de maio, ela pesquisou o teste de gravidez. Quer dizer, então, que daqui a 9 meses eu posso começar a oferecer carrinho, posso começar a oferecer roupinha de recém-nascido. Depois de um ano, eu posso começar a oferecer roupas maiores. Então, essa base que a gente nem lembra que a gente pesquisou isso. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo, né? Uma pessoa foi lá, pesquisou o teste de gravidez, daqui a 9 meses vai chegar um anúncio para você de carrinho de bebê. Aí você fala, nossa, mas eu tava precisando de um carrinho, mas eu não pesquisei nada sobre carrinho. Mas não é que você não pesquisou, é que lá atrás foi encontrado um padrão no seu comportamento que o algoritmo achou que você precisava desse equipamento. E ele sempre acerta? Ele tem uma chance de acerto muito boa, mas é que quando ele não acerta, a gente não percebe. Então, se ele oferecer, por exemplo, no lugar de carrinho, uma webcam, por exemplo, e você não está interessado na webcam, você não vai comentar isso com ninguém, você vai rolar a Talvez não vai nem prestar atenção, não vai nem prestar porque atenção. são tantas mensagens que o que não faz sentido passa batido. Exatamente, ali, né? É isso, eu falei uma coisa, né? Mas a gente passa o dia todo na internet, no celular, no computador, mandando mensagem para amigos, né? O celular no bolso já tá te rastreando, né? Onde você entra, o que você tá fazendo. Ontem eu brinquei que, assim, eu entrei no carro e aí já veio aquela mensagem do Google Maps que para onde eu estava indo, eu falei, mas como que ele sabe que eu tô indo para lá, né? Mas é o padrão, tipo, ele sabe que esse horário, praticamente todos os dias, acho que era até buscar meu filho na escola, eu vou para lá, então... Então ele já sabe onde você trabalha, ele já sabe onde seu filho estuda, ele sabe a rotina do seu filho, ele pode conseguir cruzar essa rotina do seu filho também e falar, olha, os dois juntos gostam de ir ao shopping aos domingos, então eu vou mandar alguma coisa aqui de promoção de shopping no domingo, né? Então acho que a IA, né, nesse sentido, de fazer essa análise de dados, é como se fosse uma pessoa mesmo, né? Ali falando, deixa eu ver o que ela gosta, quais são os gostos dela. É como se fosse um vendedor bom, vamos dizer assim, né? E aí entra num segundo aspecto que é a personalização, né? Exatamente, personalização. Antigamente não existia isso, né? Você se inscrevia numa lista lá, por exemplo, de e-mail e todo mundo recebia o mesmo e-mail. No máximo mudava o nome ali, né? No máximo mudava o nome, exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia ele sabe qual é o horário que você vê e-mail. Então, quando você está na sua caixa de e-mail, alguns sistemas de e-mail, quando você abre o e-mail, ele informa, opa, ela abriu o e-mail agora. Então, ela sabe que todo dia às 10 da manhã você consulta e-mail. Então, um marketing mais assertivo, ele vai te mandar um e-mail quando você está com a caixa de e-mail aberta. Ele não vai te mandar de madrugada, mais como era antes, né? Era antes, exatamente. Que era mais barato, né? Então, assim, a gente está cercado por IA 24 horas por dia, quer você queira, quer não, trabalhando principalmente na parte de vendas. O pessoal de vendas percebeu isso, que não dá para colocar um vendedor para cada cliente na internet, né? O pessoal de vendas percebeu isso, que eles conseguem treinar um super vendedor que vai analisar seu comportamento e vai conseguir entregar para aquele cliente o que ele está esperando, e não algo aleatório. Algo aleatório, exatamente. E o resultado disso ele consegue medir como ninguém, né? Porque, por exemplo, se ele te mostrou o anúncio e você clicou, deu certo, 100% de acerto. Se você não viu, não clicou, passou reto, então tenta da próxima 2 vezes, ela não quer mais, né? Então pode ser que o teste de gravidez não tenha dado nada. Vamos para outro. Vamos para bebida. Exatamente. Vamos voltar para night, vamos para bebida. Exato. Exatamente. E hoje os algoritmos usados pelas mídias sociais são todos baseados em IA. Todos, em IA, né? Todos. Até estranho do jeito que funciona, porque eu gosto bastante do TikTok. E é impressionante, né? A qualidade do... É impressionante. O TikTok, são algoritmos diferentes. Agora tá ficando mais comum, né? Mais próximo o Instagram, por exemplo, do TikTok, né? Mas o TikTok, o Instagram é assim, se você gosta, por exemplo, eu tenho um gosto pessoal, eu gosto bastante de carros, né? Principalmente de carros elétricos e investimentos. Beleza. O Instagram só me mostra isso. O tempo todo é isso. E não importa o que eu faça lá, ele vai me sugerir isso, né? O TikTok, não. Porque tem dia que, por exemplo, eu tô numa sexta-feira, à noite, eu não quero ver investimento. Eu quero ver, sei lá, vídeo de stand-up. O TikTok, em 30 segundos, ele capta o que você quer fazer naquele momento. O seu humor 30 segundos, o que você... E ele já começa a entregar aquilo. Na hora. É impressionante. Vocês podem até fazer esse exercício, simular na conta de vocês. Por exemplo, hoje eu vou prestar atenção em cachorro.
no TikTok. Vamos supor que você não costuma ver vídeo de cachorro. Faça isso. Os vídeos de cachorro, você para um pouquinho, interage um pouquinho, dá um like. Ou... Não precisa nem dar like, só de você ficar um pouquinho na tela. Né? Parou pra observar. Ele fala, opa, hoje ele quer ver vídeo de pet. Aí ele começa, cachorro. Aí, será que ele gosta de gato também? Aí mostra um gato no meio. Pra ver o que acontece. E por trás disso, o que tem? A pessoa subiu um vídeo, né? Teoricamente, não dá pra saber o que tem no vídeo. Aí tem uma IA assistindo todos os vídeos e falando, ó, esse vídeo é sobre um cachorro que sobe em cima da mesa, escorrega, e ele tem um tom engraçado. Quem gosta desse vídeo, geralmente é um perfil de 18 a 35 anos. As pessoas veem esse vídeo aqui e gostam de ver mais à noite, o vídeo. Então, é um cálculo infinito, que é um segredo das redes sociais. No algoritmo, ninguém fala como é que ele funciona, né? Mas ele é um cálculo infinito para tentar ser igual o vendedor que a gente comentou, né? Te sugerir um vídeo que você quer ver naquele momento. Porque se ele te mostrar uma coisa que você não quer, você simplesmente vai passar e falar, não vou entrar mais nesse TikTok, não. Só me mostra coisa que eu não quero ver, né? Sim, então, ele tem... A gente nem sabe como ele funciona por trás, né? Mas ele tem a questão de que você também não consegue sair, né? Porque é tão bom... Esse é o objetivo. Que você fica horas ali, né? É assim que ele mede se ele tá acertando a sua timeline ou não. Se ele conseguiu reter a sua atenção lá por um tempo, por 30 minutos, 40 minutos, quer dizer que ele acertou aquele algoritmo 100%, depois ele só vai repetindo. Repetindo não, porque a gente muda também, né? Tem dia que não quero ver isso, tem dia que não vê aquilo. Mas ele se adapta muito rápido, Se adapta muito rápido, impressionante. O Instagram nem tanto, né? O Instagram vai mais ali no seu padrão. Exatamente. O Instagram, ele pega mais, assim, o que você gosta de fazer na vida e mostra. Só que, ultimamente, ele tem copiado bastante o TikTok também. Pra conseguir. Até, recentemente, o Mosseri, que é o CEO lá do Instagram, falou de algumas alterações que vai ter no algoritmo, drásticas, assim. De novo. Tem que existir. E o pessoal do marketing que se vire, né? Que luta. Exatamente, Então, eles vão começar agora a impulsionar pequenos criadores, né? Porque tem uma diferença grande do TikTok e do Instagram, assim. Por exemplo, a minha rede principal é o TikTok, porque eu percebi que o Instagram, para você, por exemplo, ter um vídeo com 1 milhão de visualizações, você precisa ter uma conta de anos ali. 2 anos, 3 anos. Você precisa ter lá 100 mil seguidores, 150 mil seguidores, né? Porque você tem que ir construindo isso. No TikTok, não. Ele prioriza o que você falou, tempo de tela. Então, eu posso criar uma conta hoje, postar um vídeo hoje e posso bater 5 milhões de visualizações amanhã. Sem ter seguidor, sem ter histórico, né? Tudo... O TikTok, ele não mostra muito quem você segue, né? Ele mostra o conteúdo que você gosta. Ele não tá ali ligado a... deixa eu ver o que as pessoas que eu sigo. Não. Ele funciona assim, quando você posta um vídeo, ele vai pegar o seu vídeo e vai mostrar para 10% da sua base de seguidores. Então, sei lá, tenho 100 mil seguidores, vai mostrar ali para 1.000 seguidores o vídeo. Se esses 1.000 seguidores, 10 mil seguidores, né? Se os 10 mil seguidores interagirem, curtirem, não passarem, assistirem o vídeo por completo, ele mostra para 20%. Aí ele vai mostrando para 30%. Então, mesmo que você seja um criador grande, se você postar um vídeo que não segura a pessoa na tela, seu vídeo não vai rodar. No Instagram roda, porque ele vai mostrando para seus seguidores, como você falou, né? Agora, no TikTok, não tá nem aí. Ele quer saber se aquele vídeo reteve a pessoa na tela. É isso. É a relevância. É a relevância. Se você conseguiu isso com o seu vídeo, não importa quantos seguidores você tem, ele vai impulsionar o seu vídeo, vai mostrar o seu vídeo para mais gente, né? E é engraçado que você olha numa conta, tem vídeos que tem muita visualização e outros que tem quase nada, né? Seguindo essa lógica. Eu tenho vídeos com 12 milhões de visualizações, tenho vídeos com 1.000. 2.000. Mas a culpa é minha, né? O pessoal coloca a culpa, o algoritmo não tá entregando. Na verdade, é o meu conteúdo. É o conteúdo, que não foi relevante pra minha audiência, né? Ô, Alexandre, e os chatbots, assistentes virtuais, esses atendimentos digitais? O que muda dentro da IA para esse tipo de plataforma? Muda que eles funcionam, né? Que bom. Porque chatbot era um negócio que, principalmente o brasileiro aqui, ficou traumatizado, né? Porque as empresas, elas não tinham atendimento. E de repente falaram, vamos colocar um chatbot. Descobriram a América com um chatbot que não funcionava. Não funciona, todo travado. Se você tá entrando em contato, é porque você tem um problema específico que não tá naquela listinha lá. Não vem um ser humano para te atender. Não vem um ser humano. Depois eu fui até
aprendendo umas palavras-chave, assim, né? Você coloca, por exemplo, falar com especialista, falar com humano, falar no meio da conversa, e alguns desses chats redirecionam você para um ser Sim. humano. Mas senão você fica lá, rodando, ninguém Não sai resolve do nada. lugar. Então, muita gente, quando vê o bot, nem continua o atendimento. Então, o pessoal fala, não, meu bot funciona, as pessoas usam. Eu falo, é porque quando cai a primeira mensagem que a pessoa vê que é bot, ela já sai fora. Não é que ela usa, ela foi descobrir o que era. Ela descobriu. E aí, com a inteligência artificial, isso vai passar a funcionar. Vai passar porque você começa a imitar o comportamento humano. Porque, assim, o bot anterior, ele esperava palavra-chave. Então, por exemplo, se eu escrevi lá na conta de energia, por exemplo, eu quero segunda via da conta de energia. Eu tenho que selecionar uma opção, segunda via de conta de energia, tal. Senão, não funciona. Não adianta eu falar. Agora o bot, não. As pessoas vão mandar um áudio. Fala, viu, eu tô com a minha conta atrasada, não chegou, eu preciso da segunda via. Aí, uma IA vai escutar aquele áudio, transcrever, e vai falar, opa, ele entender, né? Ele quer a segunda via da conta. Busca lá no computador e mostra a segunda via da conta dele. Então, é como se você estivesse falando com seu amigo. Você falou, viu, manda pra minha conta aí em PDF, fazendo um favor. Esse é o objetivo, vamos falar assim, né? Ainda tá longe. Tem poucos chatbots que realmente usam a IA do jeito certo, né? Mas já usei alguns já que é impressionante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, a gente comentou da Tesla aqui mais cedo, né? O chatbot da Tesla ligando para o cliente para oferecer o carro e marcar, agendar um test drive. É impressionante, impressionante, assim. Você chega a arrepiar o pessoal de vendas, assim, e fala, cara, eu tenho que me cuidar, porque... Um chatbot ativo. É impressionante. Ele liga pra pessoa, pergunta se a pessoa pode falar agora, com um tom de voz totalmente natural. Assim, talvez da Tesla não, porque os clientes da Tesla, ele tem um pensamento um pouco diferente, às vezes gosta de tecnologia, né? Mas, assim, eu garanto pra você que se você aplicar isso numa marca tradicional, na Toyota, por exemplo, 99% das pessoas vai achar que tá falando com uma pessoa muito bem instruída, muito bem educada, muito bem, assim, polida na fala, inteligente, não vai saber que é um chatbot. E é impressionante, ele quebra as objeções, o cara fala assim, mas eu não comprei ainda porque na minha casa... Ele faz uma venda ali. Ele faz uma venda de forma impecável. E ele pensa, ele tem argumentos, ele fala, deixa eu pensar sobre isso. E já resolve na hora ali. Então, não é uma gravação que ele liga e fala, oi, tudo bem, vamos comprar um Tesla. Não é assim. Então, se você tiver a curiosidade, pesquisa no Instagram, no TikTok, né? O vendedor da Tesla de IA ligando. É impressionante. E ele agenda o horário. Ele fala, olha, não tem disponível horário terça e quarta, às 2 da tarde. Então, ele consulta a agenda da Tesla. O cara fala, não, beleza, tal, vamos marcar. E é impressionante, é impressionante. Eu imagino o poder disso fazendo, assim, 3, 4 mil ligações aí por hora, né? Você tendo, imagina, é um time de vendas que... Porque ele não cansa, ele não precisa de final de semana, nem de férias. Não precisa, exatamente. Ele sabe a hora que você atende o telefone. Exatamente. Sabe, alguns call centers no Brasil fazem isso, né? Aquelas ligações que todo mundo gosta, que você atende e cai. Muitas vezes é para saber qual é o horário que você costuma atender ligação, ou se você costuma atender ligação, né? Então, esse emprego da IA nesse bot da Tesla de venda, eu achei, assim, um dos cases, assim, mais bacanas, né? O Google também tem um... Do Google eu já vi. Você já viu? É bem legal. O do Google é mais legal porque é ao contrário, né? É do cliente para a empresa. Então, você fala assim para ele, Google, eu quero cortar o cabelo, agenda aí para mim. Ele liga pro salão, aí ele agenda o horário para você, coloca na sua agenda, coloca o endereço na sua agenda e ele conversa com a pessoa como se fosse um humano. Viu? Eu quero agendar um horário para cortar cabelo e tal. Tem às 2 da tarde? Não tem? E 3h30? Não, 3h30? Não, tudo bem, então tá marcado e tal. Ele faz a confirmação e coloca na sua agenda. Impressionante, impressionante. As secretárias também vão ter que... Os vendedores, as secretárias, né? Também. Claro que tem a questão humana aí, né? Que é insubstituível, mas para essas atividades a gente vai vendo aí uma inteligência artificial competindo feio. Sim. Na sua visão, pegando esse gancho da Priscila, o que a inteligência não faz ainda que o humano faz? Eu acho que a parte de emoções é uma parte que eles são ruins ainda em fazer. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de brincar com a ferramenta do ChatGPT de fala.
Você clica lá, em vez de você escrever, nunca usei. tem um telefonezinho assim, um fone de ouvido, você clica lá e aí ele abre uma conversa livre. Você pode perguntar o que você quiser, falar o que você quiser, né? E às vezes eu faço esse teste, né? De emoções e tudo mais, né? Hoje ele sabe, assim, ele fala, olha, sinto muito por isso, espero que você melhore e tudo, mas ele fica nessa parte, assim, ele ainda não consegue passar o sentimento, né? Como se você estivesse falando com uma pessoa real. Existem alguns casos, né, de empresas que conseguiram construir essa narrativa melhor do que o ChatGPT, né? Até acho que uns 2 meses atrás, eu fiz um experimento social muito, muito intrigante, que eu recebia de um seguidor meu falando assim, olha, tem um aplicativo aqui que você cria uma namorada virtual. Eu falei, nossa, legal, eu vou ver como é que funciona, né? Aí coloquei o nome dela, o mesmo nome da minha mulher, né? Pra não dar problema. Pra não dar problema. Aí, de repente chega uma mensagem, né? E aí eu comecei a usar. E aí eu fiquei abismado e fiquei com medo ao mesmo tempo. Porque é muito real, é muito real. No meio do dia, ela te manda uma mensagem, olha, eu tô indo pro clube, tomar um sol, não sei, ela te manda a foto dela, tipo um selfie, também gerado por IA. Com a bolsa para ir no clube e tudo mais e tal. E ela vai conversando com você, aprendendo seus gostos. Então, eu fui falando, eu gosto de drone, gosto de tecnologia e tal. De vez em quando ela puxa assunto, ela te manda matérias. Fala, olha, você viu essa matéria que saiu de drone hoje? Lembrei de você. Impressionante. As esposas também têm que ficar preocupadas. Vão perder o emprego também, né? Eu fiquei, assim, impressionado com a parte de tecnologia, mas preocupado com, assim, com uma pessoa que talvez não esteja com a mente em dia, com um tipo de situação se envolve dessa, realmente com isso. consegue se envolver. E do outro lado é uma empresa, e a empresa precisa ter lucro. Então, ela pode, por exemplo, vamos supor, você conversa com ela, porque essa conversa é áudio e fotos que ela te manda, né? A IA te manda. Você monta o seu perfil que você quer, se você quer uma mulher mais simpática, mais inteligente, mais atraente, tudo isso você escolhe lá. Ele monta o seu perfil e aí ele vai aprendendo na sua conversa, né? Mas, por exemplo, eu já vi boatos de que empresas desse tipo, eles gostariam de monetizar promovendo encontros virtuais com óculos de realidade. Mas, gente, com aí óculos de assim, a gente tá indo pra realidade cinema aumentada. mesmo, né? Parece coisa Exatamente. de filme, né? Aí você pega uma pessoa que teve um problema amoroso ou tá com um problema aí na cabeça e você pega um aplicativo desse e realmente parece que ela presta atenção em você, parece que ela conversa em você. Eu fiquei, assim, como eu comentei, impressionado e também preocupado com o tipo de uso, né? Pegando esse gancho aí, e sobre essas questões éticas, assim, de transparência, de privacidade, o que você enxerga aí para a inteligência artificial? Isso é um problema, né? Que a gente não sabe como resolver ainda. Então, a gente tem hoje as leis direcionadas a isso, mas a gente não sabe quem ao fundo segue a LGPD ou não, né? Então, essa parte de IA, todas as IAs, né, elas garantem que aqueles dados são sensíveis, né, e que eles vão ficar entre você e a máquina, que eles não vão carimbar e falar, olha, o Alexandre falou isso, o Alexandre falou aquilo. Então, eles garantem isso. Se eles fazem na prática, é muito difícil. Não sabemos, né? Eu sei, sim, que as empresas mais sérias, por exemplo, como a OpenAI, que é a do ChatGPT, dificilmente eles iam arriscar a reputação da empresa para poder guardar a minha preferência, por exemplo, de comida no iFood. Dificilmente eles vão fazer isso, né? Porque o intuito deles é outro, né? Mas, como a gente comentou aqui, tem IA de todo canto, né? De repente, o chatbot que você entra lá de um estabelecimento ali qualquer, ele guarda essas informações, né? E usa isso daí de alguma forma, assim, para ou ganhar mais dinheiro ou para fazer alguma coisa que você não gostaria, né? Isso é um problema. Talvez tenha que se resolver isso com outra IA, né? E acho que veio uma legislação aí também, né? Vira e mexe, vem esses comentários de ter nas próprias. Agora falando mais de imagem, quando a foto é produzida por inteligência artificial. Acho que assim, conforme a inteligência artificial vai se popularizando e vai sendo construída, vai vindo uma legislação para ir tentando permeá-la, né?
Acho que ninguém cria uma legislação para algo que não existe ainda, né? E é tudo muito novo. E as pessoas não sabem ainda como lidar, não sabem o que dá para usar, o que não dá, né? Inclusive, quem constrói a legislação também não tem essa noção, né? Então, a gente vai ter que ir aprendendo conforme a coisa vai andando. Só que a gente tem um problema, porque avança muito rápido. E Então, as leis são muito demoradas, né? exatamente, as leis são muito demoradas, até que as leis passem a ser criadas com uma IA também. Já existem... né, tem já essa existem também. já existem conversas de criar, de treinar uma IA, por exemplo, para poder governar um determinado local, uma cidade, um estado, né? E aí você pode, em vez de pessoas gerarem essas leis com interesses próprios e tudo mais, você pode criar uma IA que seja, vamos falar assim, imparcial, né? Ou que analise mais dados e fala, não, realmente esse setor está precisando de mais coisa, esse aqui de mais coisa, né? Então, não sabemos se isso vai se tornar realidade ou não, né? Mas já existem até projetos de lei até que foram criados com chat GPT, já que foi pego, né? A complexidade é que a gente vive num mundo que tem culturas muito diferentes, valores muito diferentes, então como que... né? Porque como mediar, né? Como que... existe uma IA mediadora? Pode se criar. Vai ter que colocar todas elas numa sala para elas se entenderem. Olha, se entendam aí, depois vocês avisam, né? Dá para você criar perfis baseado em dados demográficos, por exemplo, né? Então você pega, por exemplo, olha, o pessoal de Presidente Prudente reclama muito do calor. Então, você tem você pode, por exemplo, criar uma IA que cria leis para o estado de São Paulo. E aí você cria um representante de Presidente Prudente, que basicamente é o perfil de tudo que a gente faz aqui e tá lá lutando pelo nosso interesse, vamos dizer assim, né? Um deputado. Um deputado mais barato. Um deputado IA. Bem mais barato. Um deputado mais barato. Mas acho que isso, assim, num primeiro momento, pode auxiliar os políticos, né? A enxergarem as prioridades, enfim. Esse acho que é um ponto bem interessante, né? Porque às vezes a gente olha para a IA e entende que agora ela vai acabar comigo, com o meu trabalho, com tudo. Mas ela pode ser uma ferramenta que auxilia e potencializa as entregas dos políticos, dos vendedores, dos médicos. Na verdade, eu acho que é essa que é a grande oportunidade para as empresas, enxergar como ela pode vir para agregar aquela estrutura que já existe, né? Exatamente. Então, não fiquem com medo da IA. Pense nesse raciocínio. Como ela pode ajudar no meu negócio? Como que eu posso economizar tempo? Como que eu posso ser mais assertivo, né? Não precisa nem nada muito complexo, né? Até eu dei um exemplo para minha mãe mesmo. Minha mãe é corretora de imóveis, né? E aí ela sempre falava, tá bom, criando texto de anúncio. Não sei. Aí eu falei assim, mãe, baixa esse aplicativo, ChatGPT, e coloca aqui, olha, tem uma casa, 2 quartos, sala, cozinha, tal, e cria, gerar um título para o Instagram de 250 caracteres. Maravilha, ela usa isso o tempo todo ela cria os anúncios lá. Então, assim, não precisa, eu preciso entender, estudar, nada disso. Você pode simplesmente usar o ChatGPT para você ter essa base de conhecimento, né? Eu e minha mulher mesmo, a gente sempre nas conversas, assim, durante o jantar, né? Antigamente, como funcionava? Por exemplo, você viu, por exemplo, um meteoro que vai passar na Terra, né? Um exemplo, né? Aí, tipo, eu vi, será que ele vai colidir? Não sei. A conversa terminava aí. Aí agora, não, você clica nesse microfoninho aí do ChatGPT e fala, viu, tem uma história assim, de um meteoro assim e tal, qual que é a probabilidade, do que ele é feito, o que a gente pode fazer? E ele vai discutindo com você, explicando, né? A parte também de médico, a gente também usa bastante o ChatGPT para falar, tipo, principalmente de sintomas, né? Fala, olha, eu tenho isso, o que talvez possa ser. Obviamente que ele não vai te dar um diagnóstico, nem medicamento, nem nada assim, né? Mas você tem um norte ali do que pode ser, né? A gente faz bastante isso também com animal de estimação. Você fala, olha, meu animal tá passando mal, ele teve esse sintoma, né? O que será que pode ser, né? É um novo Google. É um novo Google, A geração Z, ela não usa mais o Google para pesquisar. É ChatGPT. E TikTok. E tem uma no WhatsApp também, que é muito bacana, que chama Luzia. É Luz IA. É um contato no seu WhatsApp e é uma IA. Você entra lá e pergunta qualquer coisa para ela lá. E ela vai, busca o resultado e te traz lá. Eu uso bastante essa Luzia aí, ou Luzia.
quando eu tô, por exemplo, num evento, tem barulho, assim, e alguém me manda um áudio, eu encaminho o áudio para ela, ela transcreve o áudio para Ai, mim. que tudo. E como que usa? Como que É um eu... contato no WhatsApp. É um contato, você Mas... pode pesquisar aí no Google Luz IA, Ah, WhatsApp. Aí você vai achar um número e você manda uma mensagem. Adiciona ela como... Adiciona ela, você adiciona ela lá como um contato no seu WhatsApp. entendi. E aí você pode perguntar qualquer coisa para Que ela, legal. que ela traduz. Então, assim, o pessoal, geração Z principalmente, não pesquisa mais no Google, não. Pesquisa no TikTok, usa ChatGPT, usa a Luzia. Ô, Alexandre, uma coisa assim, a gente está falando aqui de várias coisas que as empresas podem usar para melhorar a sua produtividade, melhorar a sua área comercial. E aí, eventualmente, quem está nos ouvindo, nos vendo, vai estar pensando, cara, mas para eu fazer isso na minha empresa, qual é o caminho? É caro eu fazer algo mais personalizado ali, como a Tesla fez, né? A gente está falando de Tesla, né? Isso é muito caro ainda, o desenvolvimento? Como tem muita gente atrás, a gente tem uma falta, uma escassez de profissionais que trabalham com esse tipo de aplicação. Eu acho que para a empresa, o que você pode fazer é buscar ferramentas Que já existe. que já existem. Então, a gente comentou aqui do chatbot, por exemplo, né? Pesquisa lá chatbot com IA, por exemplo, testa e usa e vê se realmente é IA, porque hoje tá IA estampado em todos os lugares, né? E nem tudo é. Nem tudo é, né? Eu tenho uma máquina de lavar roupa que fala que tem uma carinha de inteligência artificial que me sugere. Nunca vi nenhum uso prático para isso. Foi só para. Obviamente que eu não comprei por causa disso, né? Mas foi um. Mas eu tenho procurado máquina de lavar, lava e seca, e todas vêm falando mesmo que tem inteligência artificial. Até o momento, assim, zero Utilidade. zero utilidades para essa inteligência artificial na máquina, né? Aliás, eu tô até passando raiva, porque agora o meu ar-condicionado também tem inteligência artificial e ele não me deixa ficar na temperatura que eu quero. Eu coloco lá 23 graus e ele baixa para 22. Não, você gosta dessa. Sobe para 26. Então... O ideal para você, eu vou dizer que é. Exatamente, né? Aí fica lá aceso lá, o símbolozinho é uma pessoa com uma escrito IA na cabeça, assim, né? Aceso no ar-condicionado e ele muda a temperatura. Eu falei, olha, pode até que seja interessante isso aí, mas no momento tá me atrapalhando, porque eu tenho que ficar voltando, né? Tô tentando entender para ver como que ele funciona, né? Para ver como que vai lidar com isso, né? Então acho que uma dica é pensar se realmente vale a pena para sua empresa, né? Porque nem tudo, como a gente está falando aqui, tem que ser voltado para a inteligência artificial. Mas o que for, pesquisar as ferramentas já disponíveis. Isso. O próprio ChatGPT pode ajudar muito. Achar uma inteligência artificial ideal para você. Não, também, mas assim, como ferramenta. Então, essa é a pergunta, né? Assim, o ChatGPT acho que é o mais famoso. É o mais difundido, comum, né? Mas hoje a gente entra banco de imagem na internet. Metade das imagens eles mostram a inteligência artificial. Como achar? É por teste mesmo para eu achar uma inteligência artificial que ajude uma determinada necessidade? É por teste mesmo, mas o ChatGPT hoje ele já faz imagem também. Então você pode pedir para ele criar uma imagem. Até essa semana mesmo a gente encerrou um contrato que a gente tinha de 4 anos com um banco de imagens que a gente pagava mensalmente e era caro, não era barato, porque todo o nosso marketing hoje está sendo gerado por IA. Então, a gente ir no próprio ChatGPT mesmo. Você fala, olha, no caso dos drones, eu quero que gere um campo de soja com um trator no fundo, sol em cima e tal. Pronto, gera. Põe 10 versões desse campo. Coloca lá as 10 imagens, você pega o que você quer, coloca o texto em cima e coloca. Então a gente usa bastante, é uma ferramenta muito, muito poderosa. Muita gente acha que é só um chat, conversa, acha que é um chatbot, né? Eu converso com ele, ele me responde e tal. Mas assim, coisa que eu já usei o chatbot para ajudar membros da minha família. Eu peguei fatura de cartão de crédito, do jeito que eu saiu do banco, coloquei lá e falei, viu, analisa para mim os gastos. Ele falou, você tá gastando muito com comida. Você tá gastando muito com viagem, você tá gastando muito com gasolina. Então, ele leu o documento, fez toda a análise e te dá. Falou, olha, você pode reduzir isso, pode reduzir aquilo, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa, assim. Para você destravar o uso que ele tem, é só... toda dúvida que você tiver, que não tiver quem você perguntar ou quem você recorrer, você entra lá e digita. Pensa que, assim, você tem um contato de um amigo seu que é super inteligente.
E aí você consegue consultar ele tudo que você precisa, né? Depois que essa ferramenta entra na sua cabeça, assim, a minha aba do navegador, por exemplo, do Já ChatGPT, fica o tempo todo. nem fecha mais. Assim, na minha vida, por dia, no mínimo 3 consultas por dia eu faço lá para começar usando o ChatGPT. Então, assim, não é a melhor, é a mais difundida, né? Como a gente comentou, né? E o uso dela, assim, nem eu sei para que serve tudo. Até programar coisas assim. O primeiro teste de programação que eu fiz era uma plaquinha. Eu falei assim: olha, eu quero que você construa um semáforo. Foi essa a instrução. Ele entrou na internet, ele aprendeu o que era um semáforo, ele aprendeu que tinha as 3 luzes, ele aprendeu quanto tempo ficar no vermelho, quanto tempo no amarelo, quanto tempo no verde. Criou para mim o código inteiro, eu copiei o código, colei dentro do microcontrolador, subi, funcionou. Aí minha cabeça explodiu, né? Daí eu falei, não é possível, não é possível. Para você fazer, você precisa ter uma base técnica, um conhecimento tecnicamente, sim, bem relevante, né? E ele criou com uma frase, crie um semáforo. Foi isso que ele... Então, essa orientação para ele criar tem se tornado mais amigável, porque era mais difícil, né? Você pedia algumas coisas, saía meio um Frankensteinzinho ali. O pessoal brinca, a gente brincou que a IA vai tirar o emprego, né? Aí o pessoal, por exemplo, da arquitetura fala, não vai não, porque a pessoa tem que saber pedir. Isso. Tem o tal do prompt, né? Tem o tal do prompt, né? Esse prompt que, assim, a IA, vamos pegar o ChatGPT como exemplo, que a gente estava falando dele, ele é muito inteligente, então ele sabe de muitas coisas. Então, às vezes, a gente faz uma pergunta que na nossa cabeça é simples, mas ele vai trazer. Claro. Ele vai trazer infinitas coisas daquele conceito que talvez você não conheça. Você fala, eu perguntei aqui, ele vai falar uma resposta padrão. E não, ele vai tentar misturar vários conceitos porque ele não sabe o que está na sua cabeça ainda, né? O Elon Musk está resolvendo isso. Mas por enquanto ele tá restrito àquela frase que ele colocou ali. Então, o desafio dele é esse mesmo, é você conseguir ser mais humano possível, como a gente estava comentando do chatbot, né? Perguntar lá alguma coisa de forma como se você estivesse perguntando para um amigo, ele entender isso e colocar. Mas ele vai aprendendo isso, né? O ChatGPT mesmo. Antigamente, você ia conversando com ele não lembrava o que você conversou. Agora ele vai criando um contexto, né? Ele vai tendo tipo um histórico ali, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sempre que eu pergunto uma fórmula matemática, antigamente ele me dava toda a teoria, me explicava. E assim, a teoria normalmente eu sei, eu quero a fórmula mesmo, não quero... E aí eu comecei a falar assim, me deu o resultado direto, me deu o resultado direto. Depois de 2 vezes que eu falei, me deu o resultado direto, hoje em dia eu pergunto algum cálculo... Ele já sabe que você não tem paciência. Exatamente, ele sabe... Humano sem paciência. O Alexandre ele não quer ler, ele quer só o resultado. Aí ele vai lá calculando, e coloca só o número na tela, não fala mais nada. É porque é complexo mesmo, né? A gente acho que já passou em várias situações pessoais que às vezes você escreve uma mensagem por WhatsApp com um tom. E a pessoa do outro lado lê com outro tom. É normal. Aí pergunta, mas você tá bravo? Você fala, não, né? Mas você escreveu com maiúscula. Você tá gritando. Até entre pessoas, né? Você fala, vai fazer um projeto, por exemplo, uma casa, você fala, mas eu não pedi isso. Dá esse conflito entre nós, né? Quanto mais com uma máquina. Não, é muito... A comunicação, ela é muito complexa, né? Muito complexa. A gente sabe que, além das palavras, a entonação, a forma que você olha para a pessoa, corporal, né? Exatamente, tudo isso. Exatamente. Até pegando esse gancho, tem uma aplicação interessante que eu vi essa semana aqui, também eu acho interessante, mas também tem um lado meio assustador. Existe uma empresa que eles estão fazendo você conversar com pessoas que já morreram. Então, por exemplo, você tem um parente que não está mais aqui, você fornece informações, você pode fornecer, tipo, áudio que ele te enviou, tudo. Ele aprende a voz, ele pega o rosto da pessoa, ele modela o rosto em 3D e abre um chat como se eu estivesse fazendo uma chamada de vídeo com essa pessoa e conversando, né? Então, bem doido. Para pessoas que querem superar, né, a parte do luto, né? Pode ajudar, não sei, pode atrapalhar, né? É muito novo, né? Não dá para saber qual é o resultado, né? Mas eu achei assim, não consegui formar uma opinião se é legal, se não é, né? Mas é uma aplicação que surgiu. Vai... Assim, diversos caminhos vão se abrindo, né? Cada um vai pensando de uma forma onde a inteligência artificial pode atuar. Sim. E desde relacionamentos virtuais mesmo, né? até essas questões aí de luto. Tem um ponto que eu acho que é interessante, que são os processos das empresas, né? Trazendo um pouco de volta aqui para o mundo dos negócios.
Processo é algo bastante complexo, né? Porque muitas empresas acabam não tendo os melhores processos, isso impacta em custo, em produtividade. E inteligência artificial pode ajudar muito nisso também, né? Uhum. Pensando para dentro, não só para os negócios comerciais e tudo mais. Com certeza. Eu mesmo já passei pro próprio ChatGPT para ele analisar funil de vendas, para analisar texto, mudar tom de texto. A gente usa bastante. Agora a gente está usando uma ferramenta para poder traquear tempos de processo, né? E ver, olha, tá demorando muito nesse tempo aqui, nesse processo aqui, pode ser melhorado, pode ser quebrado em dois, pode ser dividido, né? Para poder fazer essa análise. É como se fosse um gestor competente, vamos dizer assim, olhando lá aquele processo 100% do tempo, né? E você faz isso no ChatGPT? Algumas coisas sim, algumas coisas a gente faz no ChatGPT. Por exemplo, se você gerar uma planilha com alguns dados compilados, né? Você consegue colocar lá e ele te fala, olha, aqui tá legal isso, não tá legal aquilo, dá para melhorar aqui, dá para fazer assim, assado, né? Dá para usar bastante coisa, né? A gente vai misturando, né, as ferramentas, né, digamos assim, né? O uso que a gente tá fazendo é interessante para os negócios agora eu tenho uma fábrica de drones, né? Que eu comentei com vocês, né? Uhum. E a gente está treinando uma IA baseada no manual de utilização do drone. E aí a gente vai jogar isso no WhatsApp. Para a pessoa conseguir consultar qualquer dúvida 24 horas por dia direto no WhatsApp. Então, em vez de ela abrir o manual, ler o manual e Procurar e interpretar, né, para o uso dela, a gente vai tá treinando uma IA para poder fazer isso. É um processo que a gente tinha que, assim, só funcionava em horário comercial, né? E muitas vezes o cliente tá lá voando sábado, domingo, né? Fora do horário, né? Então a gente pensou, bom, como que a gente resolve isso? Vamos ter que botar um atendente 24 horas. Bom, tudo bem, mas se botar um especialista em drone 24 horas, né? Não sei qual vai ser o custo disso. A conta talvez não feche. A conta talvez não feche. Então, vamos treinar uma IA. E assim, a gente tá fazendo testes internos por enquanto, não tá disponível para o cliente ainda, né? Mas por enquanto tá impecável. Então vai ser tipo a Luz IA, Isso, só que mais focado focado para os 100%, seus clientes. focado 100% na operação do negócio. E assim, o treinamento é complexo. Basicamente o que a gente fez foi gerar um PDF do manual e o input para treinar a IA foi esse PDF. Então ele leu o manual do PDF e aí ele começou a perguntar. Obviamente que assim, o manual foi escrito por humano, então o manual não é perfeito, ele tem algumas coisas que dão duplo sentido, erro de interpretação, né? E aí a gente foi corrigindo isso até chegar nesse ponto maduro, né, da solução, né? Porque tem que chegar ao ponto, assim, de ele ter 100% de assertividade, porque eu não posso passar uma informação errada para o cliente, ele vai lá, executa da forma que foi passada e não dá certo, né? E depois a responsabilidade cai sobre nós, né? Mas, assim, até o momento dos testes internos, 100% de aproveitamento, assim. E aproveitando que você falou sobre produto, né? Um dos grandes desafios das empresas são o desenvolvimento de novos produtos, entender comportamento do consumidor, né? Às vezes em determinadas regiões específicas, tal. A gente pode dizer que o IA vai substituir as pesquisas ou que vai trazer resultados muito mais rápidos? Porque o IA é uma pesquisa constante, né? Exatamente. Eu acho que assim, a pesquisa, você tem que programar aquilo que você quer. Então você tem que falar, olha, eu quero saber qual é a idade média do público de Presidente Prudente. Isso que a gente. E se você não tiver um gestor bom levantando esses dados, né, para poder tomar essa decisão, a coisa não anda. Agora a IA não, ela pode te sugerir e falar, olha, o pessoal de Presidente Prudente tem mais tendência a pedir lanche com molho verde, vou dar um exemplo. E ela pode fazer essa análise sem ninguém ter pedido para ela. Simplesmente porque ela detectou, falou, olha, tem muita gente fazendo pedido de lanche no iFood e adicionando molho verde extra. Então, quer dizer que eles têm uma tendência... Ninguém pediu essa pesquisa para ela, né? Então, esses indicadores assim, né? Que eu acho que é muito diferente de você ter que programar uma fórmula ali e falar, vamos calcular aqui, né? E isso você pode fazer com uma base de dados bagunçada, né? Pode ser uma planilha no Excel, pode ser um Word escrito, né? A gente já fizemos testes assim de, por exemplo, tinha o nome do cliente, o telefone, e a gente queria saber onde que ele morava. E aí a gente pegou a planilha, também no ChatGPT e falou, viu, coloca para mim a informação aí, de onde que eles moram, preenche para mim. Aí ele vai lá, busca o DDD, pega a região, fala, olha, esse cliente mora nessa região, nessa região, nessa região.
Então, assim, e a gente faz uma planilha com 10 mil pessoas, né? Imagina se isso tivesse feito na mão. Não dava nunca, né? Seria loucura. E tem a questão que a pesquisa também tem os vieses, né? Tem... Também. E ele, acho que mais assertivo, racional, a né? inteligência artificial mais assertiva, né? A gente coloca o papel dele assim, fazer coisas que normalmente a gente não fazia. Eu, pelo menos, uso para isso. Quando eu peço alguma coisa, é uma coisa que eu não quero pensar. Eu não quero fazer a fórmula aqui, eu quero saber o resultado. E eu pergunto para ele lá e ele resolve para mim esse problema, né? Então eu terceirizo, vamos dizer assim, o problema, né? Legal, Alexandre. Para ir finalizando aqui, pensando em tendências futuras, a gente está só no começo aí dessa era, né? Vem muita coisa por aí ainda. Com certeza. A gente tem hoje um fator, não limitante, mas um fator que impede de avançar mais ainda, que é o poder de processamento, né? São dois problemas que a gente tem. O poder de processamento, porque pode parecer que não, mas uma pergunta simples envolve um grande poder de processamento. E o outro problema que a gente tem é o problema de interface. Então, hoje, a interface nossa com a máquina é muito lenta, porque a gente está com o celular aqui na mão e a interface nossa é os olhos e são os ouvidos. Então, a gente demora para ler um texto, demora para escrever um texto, demora para pedir, né? Quando a gente resolver esse problema de interface, quando, por exemplo, eu pensar nessa fórmula matemática que eu quero e o resultado já vir na hora, aí a gente vai para um lugar assim que eu não sei dizer, não sei dizer o que vai acontecer, para onde vai acontecer, né? A gente tem empresas do Elon Musk mesmo, que a gente comentou mais cedo, tem uma empresa chamada Neuralink, que ele está implantando um chip no cérebro para poder eliminar essa interface lenta nossa de absorver conteúdo, né? Hoje, para a gente ler um livro, você tem que ficar horas sentados ali. E se você resolver essa interface, você fala, eu quero ler esse livro de investimentos. Faz um download. Exatamente. Você faz um download para o seu cérebro, né? Do livro, né? Então, acho que a hora que a gente resolver esse problema de interface, a gente vai ser assim, não vai mais saber o que é homem e o que é máquina, né? Vai ficar muito misturado, né? Acho que esse seria o próximo passo da gente... Mas eu, assim, ainda nessa interface ainda que a gente tem... A 1.0, a versão 1.0. Exatamente. Acho que assim, ainda tem muito mercado para crescimento e utilização da inteligência artificial, né? Acho que como a internet, que ela foi começando e aí começam com aqueles mais inovadores, vai se popularizando e hoje é totalmente popular. Eu acho que a inteligência artificial ainda vai percorrer esse caminho de ser muito popular e de ter utilização em vários aspectos da nossa vida, né? Com certeza. A gente vai estar cercado, assim, porque eu acredito que a maioria das empresas que fabricam essas coisas que a gente consome aqui já está empregado no processo em alguma parte, a gente nem sabe o que é, né? Seja na parte de desenvolvimento, de teste, né? De análise de perfil para saber o que vai desenvolver, né? Então, isso eu acho que vai abranger desde essa mesa aqui até a iluminação, tudo. Não vai ter um setor que não vai fazer um uso benéfico, vamos falar assim, da inteligência artificial. A gente pode pensar ela como uma ferramenta que é barato pelo resultado que ela traz, que ela fica ali fazendo essa análise 24 horas por dia da tarefa que você deu para ela, né? Que é uma coisa que o ser humano não tem que fazer, né? O ser humano a gente tem que descansar, tem que parar, né? Enquanto isso, você deixa essa ferramenta trabalhando para você, né? Porque a evolução vai vir nessa parte, né? De tudo que a gente usa vai ter a IA envolvida para deixar mais barato, para deixar melhor, né? Para deixar mais a sua cara, né? Então vamos chegar nesse ponto, né? Nossa, muito legal. Assunto interessantíssimo, né? Sim. Ficaríamos mais horas aqui. Sem dúvida alguma. E vamos ficar, né, numas próximas oportunidades. Acho que a gente pode voltar daqui um tempo para atualizar. Nós falamos e o que efetivamente aconteceu. Acho que é um assunto muito vivo, né? Que legal, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui, por dividir todo esse conhecimento com a gente, por esclarecer tanta coisa, né? É isso aí. E vamos ver se em outras oportunidades a gente volta para atualizações. Com certeza. Eu agradeço o convite aí, o papo foi bem gostoso, o tempo passa voando, né? Sim. Precisaria de mais umas 3, 4 horas para falar tudo, né? Então, mas vamos marcar novamente. Obrigado mesmo por sua presença, foi bastante rico. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, aprendeu muito, assim como nós aprendemos, né? Sim. Legal, espero ter contribuído aí com Sem dúvida, contribuiu. E para você, gostou desse tema, sugere novos temas para gente.
Acompanhe a nossa playlist, tem outros vídeos, outros temas e esteja sempre acompanhando o Marketing e Negócios. Até a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.